Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre como eu faço para conciliar estudos e trabalho. Então bora lá pro vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar mais especificamente sobre como que eu faço algumas formas, alguns meios, algumas técnicas que eu posso fazer para poder conciliar os meus estudos e o meu trabalho. Eu sei que assim como eu, muitas pessoas por aí também são jovens, né, trabalhadores estudantes que infelizmente não podem se dedicar 100% só aos estudos ou só ao trabalho, então a gente vai conversar um pouquinho mais aqui sobre formas que a gente pode fazer para poder conciliar os dois ali e poder passar por essa fase dos estudos da melhor forma possível, ainda podendo ali atuar no nosso campo profissional. Assim como vocês já sabem, eu estou há um bom tempo nessa jornada, né, de conciliação de estudos e trabalho, desde a minha fase da licenciatura, onde eu sempre trabalhei, até agora, onde eu completei o meu mestrado, também conciliando trabalho e estudos. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal, alguns vlogs, onde eu compartilhei com vocês durante os processos, né, que não eram ali um mar de rosas, tinham dias muito complicados, mas hoje a gente vai conversar especificamente um pouquinho mais sobre como é que a gente pode fazer para poder conciliar essas duas áreas da nossa vida sem ficar doido ali e sem perder a qualidade e os rendimentos de nenhum dos lados. Bom, a primeira coisa que a gente pode conversar aqui sobre essa conciliação de duas atividades tão importantes na nossa rotina é o método de organização que você opta dentro da sua vida diária ali, dentro da sua rotina especificamente. A forma com que você se organiza ali as suas tarefas diárias, ela é extremamente importante e ela vai dizer muito sobre o rendimento das suas atividades ali dentro das suas semanas, dentro dos seus dias e dos seus meses. Então a primeira dica que eu deixo para vocês aqui é de escolham bons métodos, né, de organização, seja por agenda, seja por aplicativos, seja por qualquer lugar, calendário. Tenha o melhor método de organização para você, porque a sua organização vai ser o segredo para que você possa ter um bom rendimento dos dois lados das suas atividades, tanto acadêmicas quanto profissionais. No meu caso, eu gosto muito de usar o Notion. Eu comecei a usar o Notion mais depois que eu já estava no mestrado, e na fase da faculdade eu usava muito uma agenda de mão junto com o meu pendrive e o meu Google Drive ali no finalzinho da minha licenciatura. No mestrado eu usei muito o Google Drive também, então encontre ali os melhores métodos de organização para você, pesquise bastante sobre isso, tem muitos vídeos, né, por aí que ensinam a como ter uma organização melhor e uma melhor gestão do nosso tempo. Bom, a gente sabe que trabalhar, pelo menos, é uma coisa que vai ser diária, então você não tem como negociar se você vai ou não trabalhar naquele dia, a não ser que você tenha ali um motivo de doença, por exemplo, mas o trabalho a gente sabe que é algo obrigatório de todos os dias. Agora, os estudos, se você estiver na fase da licenciatura, que também vai ser algo diário, né? Se você estiver fazendo uma faculdade presencial, você vai ter que conciliar ali duas atividades, duas tarefas grandes, que são diárias de segunda a sexta. Agora, se você estuda numa pós-graduação, em alguma outra coisa que você não tenha aulas todos os dias, o que eu falo para vocês aqui é estipulem dias para que você possa dar um gás maior nos seus estudos. Eu sei que a gente pode fazer um pouquinho de cada coisa ali por dia, também é uma forma de organização, né, da nossa rotina. Eu também acho essa forma muito interessante, mas dentro dos nossos estudos, uma dica que eu deixo aqui é que você estipule pelo menos um dia ali da sua semana para que você possa dar um pouco mais de atenção aos seus estudos. Principalmente se você está numa fase de entrega de trabalhos, numa fase em que você tem algo mais importante ali, né, que está chegando, uma prova, uma apresentação, alguma coisa. Tenha um dia na semana que você vai poder analisar com mais cuidado, né, dar uma maior atenção para aquele estudo. E tenha também estipulado de que o momento de trabalho é o momento de trabalho e o momento de estudar é o momento de estudar. Uma coisa que eu sempre fiz na minha fase da licenciatura, principalmente, onde eu trabalhava num trabalho que não tinha nada a ver com a minha formação na pedagogia, né? Eu trabalhava num escritório, num contexto administrativo,
Então, eu focava 100% do tempo em conseguir terminar tudo que eu tinha para fazer de trabalho em um determinado tempo. E daí, se me sobrava 1 ou 2 horinhas do meu dia, eu me focava em tentar fazer alguma coisa da faculdade. Eu sei que não são muitas pessoas que têm essa possibilidade de conseguir estudar dentro do trabalho. Eu sei que, às vezes, tem muitos trabalhos que são... Por exemplo, passar muitas horas de pé, você não tem acesso a um computador ou algo do tipo, né? Variadas hipóteses, né? Que as pessoas têm de tipos de trabalhos e a forma com que elas conciliam. Mas se você tem a opção de poder gastar ali 1 horinha do seu tempo, você colocar bastante energia em terminar as suas tarefas de trabalho, focar 100% no trabalho naquele período e conseguir ali deixar 1 ou 2 horinhas para você poder começar a pensar nos estudos, também era uma coisa que eu fazia muito e que me ajudou muito a otimizar o meu tempo dentro dos meus estudos, principalmente quando eu tinha algum texto para ler, que era alguma aula que ia abordar algum texto, ou quando eu tinha alguma prova que eu precisava estudar, ou quando eu tinha que elaborar algum trabalho, eu já estava ali no computador do meu trabalho, então eu já conseguia ler o texto, ler algum livro, conseguia, começar algum trabalho ali. Eu ia também otimizando meu tempo de todas as formas possíveis, mas eu também tinha como prioridade que dentro do trabalho eu ia dar 100% de mim para o trabalho, e daí no tempo que fosse restante, né, que me sobrasse, eu ia começar a pensar nos estudos. Então, se você tiver essa possibilidade, estipule dias para você colocar mais energia nos seus estudos, ou se for possível, você tentar otimizar ali o seu tempo durante as suas pausas ou naquele tempinho que sobra para você pegar ali e dar uma revisão geral nos assuntos, ou nos últimos assuntos, ou na última semana de estudos, para que você não fique tão perdida durante o processo ali de faculdade, de licenciatura, de pós-graduação. Também dentro dessa organização e gestão de tempo, você tem que ter uma ótima conciliação dos seus horários. Eu, particularmente, não acho que é impossível a gente ter várias tarefas dentro de um mesmo dia. Então, uma coisa que eu sempre fiz muito, eu sempre na minha vida priorizei ter 3 coisas dentro da minha rotina, que era um hábito mais saudável, né, que era mais voltado para os cuidados do meu corpo. Então eu queria muito treinar, por exemplo, ou fazer um exercício físico, ou fazer algum alongamento, alguma coisa. Então eu reservava um tempo do meu dia para que eu pudesse fazer essa determinada atividade. Depois, a minha segunda parte do dia era voltada para o meu trabalho, porque eu trabalhava ali no horário comercial, né, das 7 da manhã até as 5 da tarde. Depois, por fim, era o meu horário de estudos, que era na faculdade à noite. Então, para que eu conseguisse conciliar tudo isso e ter boas horas de sono, eu coloquei ali uma meta de dormir pelo menos de 6 a 7 horas de sono, que era o que me mantinha, né, viva naquela época da faculdade. Então, eu acordava ali por volta das 5 horas, 5 e meia mais ou menos, e daí de manhã eu estipulava esse tempinho para eu fazer algum exercício físico, alguma coisa que despertasse o meu corpo e que cuidasse de mim. Então eu guardava ali nem que fosse 20 minutos para eu fazer algum treininho do YouTube, alguma coisa. Eu treinava em casa mesmo, fazia tudo que dava em casa. Eu ainda não ia na academia nessa época, mas eu sentia que eu precisava priorizar esse autocuidado. Então eu fazia ali um alongamento, um exercicinho do YouTube que eu via de manhã. Aí eu me arrumava, ia pro trabalho. Daí dentro do trabalho eu focava em terminar tudo que eu podia antes de dar o meu período de trabalho completo. E daí nas horinhas que me sobrava no fim do dia eu começava a revisar e olhar mais ou menos o que eu ia ter de aula naquele dia, ou o que eu precisava revisar daquela semana. Então eu tava sempre com a minha agenda junto comigo para poder saber o que eu tinha que fazer naquela semana. Eu também entrava sempre no portal ali, no e-mail da universidade, para poder ler o texto daquele dia, daquela aula. E durante a minha licenciatura foi basicamente esse o processo que eu fiz durante os 4 anos de estudos. Eu saía às 5 do meu trabalho, aí eu corria para minha casa, tomava banho, me arrumava, comia qualquer coisa ali, ou às vezes eu já deixava preparada a minha comida, né, para eu poder levar para o trabalho, para eu poder levar para a faculdade. E daí eu me arrumava rapidinho e eu conseguia também otimizar o tempo por ter a possibilidade de ir para a universidade de carro. Então eu não tinha que pegar a condução ou algo do tipo. Mas lá no comecinho, no meu primeiro ano da faculdade, eu ainda fui muito de ônibus para a faculdade também, saía muito tarde da faculdade
e voltava de ônibus, e então depois que eu comecei a ir de carro, as coisas começaram a ficar mais fáceis. Mas é aquela coisa que eu sempre falo, quando é um objetivo que você quer muito, você consegue fazer. Sim, tiveram fases que eu não conseguia dar o meu melhor nos meus estudos, dar o meu melhor no meu trabalho, porque eu ficava muito cansada. Pense, segunda a sexta, eu fazendo essa rotina seguida todos os dias, e daí aos sábados eu tinha que trabalhar, porque eu tinha uma bolsa da faculdade que eu precisava prestar um serviço numas escolas, né, numa determinada escola, e daí eu não tinha que pagar a mensalidade da faculdade, então eu trabalhava basicamente de segunda a sábado, e me restava apenas o domingo. Então tenha uma boa organização da sua rotina em si. Se você sabe que você vai sair cedo e vai chegar só de noite em casa, já leve tudo que você precisa. Se você tem um carro ali, melhor ainda, porque o seu carro vai ser praticamente a sua casa. Então já leve tudo, mala, comida, roupa, tudo que você vai precisar para aquele dia. Uma outra coisa extremamente importante na conciliação de trabalho e estudos, que ao meu ponto de vista é muito importante, é você dar ouvidos para o seu próprio corpo, para o seu próprio rendimento, para as suas próprias emoções. Isso é em tudo na vida. Se você vê que aquele dia você não está tão produtiva, que você não vai conseguir dar aquele gás nos estudos, ou que você realmente está extremamente cansado, não se cobre, porque, né, a gente tem ali, eu pelo menos estudei por 4 anos, e não ia ser um dia da minha vida que ia mudar completamente os 4 anos, então saiba conhecer saiba escutar o seu corpo, né? Às vezes a gente sabe que a gente quer dar o nosso máximo em tudo que a gente faz, que a gente quer ser boa em tudo, mas infelizmente não vamos ser bons em tudo a todo momento, e é normal você se sentir cansado, é normal a gente se sentir desgastado, sabe? É normal a gente se sentir triste às vezes, perdido, sem saber se é a escolha certa ou não. É normal você pensar e falar assim, nossa, eu sou jovem e eu não tenho tempo de sair, não tenho um tempo de qualidade, não consigo aproveitar porque eu tô só estudando e trabalhando. Mas saiba que são prioridades e que são objetivos a longo prazo, e que nesse dia você não tá muito bom, mas você vai dormir, vai descansar, e amanhã você vai estar melhor, e depois da manhã vai estar melhor. E a vida durante o período dos estudos vai ser sempre essa montanha russa, e que vão ter dias melhores e dias piores, mas o que importa é você manter sempre ali uma constância, e entender a sua rotina, e entender que aquilo também tem um prazo para acabar. Uma outra forma também muito interessante de você conseguir conciliar ali, quando eu falo de você estipular um dia só para os estudos, pode ser dentro do seu fim de semana. A gente sabe que estudante, se você aí quer entrar nessa jornada de estudante, você tem que entender e abrir mão de que nem todos os finais de semana você vai ter só para você, ou só para os seus amigos, ou só para sair, ou só para ter diversões. Muitas vezes eu tive que abrir mão de muitos fins de semana que eu passei o domingo todo organizando coisa da faculdade, elaborando trabalho, fazendo trabalho, estudando para a prova, no mestrado. Quantas vezes eu não fiquei nos fins de semana escrevendo a minha pesquisa e falava, meu Deus do céu, isso daqui não vai acabar nunca. E daí, porque eu sabia que se eu não fizesse no domingo, na segunda eu tava lá no trabalho, e daí eu não tinha tempo, no mestrado eu não tinha esse tempo na frente do computador para poder estudar, tinha que ser no final de semana. Então a gente tem que fazer ali alguns pequenos sacrifícios para que a longo prazo as coisas valham a pena. Bom, uma última coisa que a gente precisa entender é que você precisa ter muita paciência consigo mesma nesse processo, ou consigo mesmo nesse processo. A gente sabe que às vezes nós buscamos por um perfeccionismo muito grande, onde a gente quer dar conta de tudo e fazer tudo muito bem feito, e a gente quer se desdobrar em 10, mas a gente tem que lembrar que nós somos só uma pessoa, nós temos um dia, nós temos 24 horas dentro do nosso dia, onde nós precisamos dormir e descansar. Então, ter ali uma organização e uma gestão dos seus horários e deixar tudo bem organizadinho é sim muito importante, mas você também tem que saber reconhecer os momentos de pausa, os momentos de entender que você é só um ser humano, que você é uma pessoa que está ali buscando por novas oportunidades, que você infelizmente não pode deixar o trabalho ou deixar os estudos, e que tudo isso é só uma fase e que vai passar. Então todo esse sacrifício ele tem um começo, um meio e um fim, e logo você vai poder se dedicar 100% ao seu trabalho, à sua escolha profissional. Então tenha muita paciência nesse processo. Quando todas essas coisas virarem rotina dentro do seu dia a dia, elas vão ficar um pouco mais fáceis. Na verdade, o seu corpo vai se acostumar, né, a ter todos os dias aquela mesma rotina, a trabalhar, a estudar, a ter ali o seu tempo com você mesma.
Então, eu lembro que durante os 4 anos da faculdade, no meu último ano, que eu trabalhava e estudava de segunda a sábado, eu já estava muito mais do que acostumada, mas eu também lembro que eu já estava extremamente cansada, não via a hora de saber como era a minha vida só trabalhando, sem os estudos. E logo depois que eu acabei a faculdade, passado menos de um ano, eu já estava no mestrado de novo. Então, só agora eu tô podendo sentir essa sensação de uma semana, né, depois que eu completei os meus estudos aqui no mestrado, de saber o que é me dedicar 100% ao trabalho. Então, saiba que tudo na nossa vida tem um prazo e que no final das contas as coisas valem a pena. E uma última dica que eu deixo para vocês aqui é de conversarem com os seus professores. Deixem bem claro, tanto na faculdade quanto na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, de que você precisa trabalhar enquanto você estuda. Fala, olha, professor, eu acho que eu vou atrasar um pouquinho nesse trabalho, na entrega dessa coisa aqui, na entrega, né, desse trabalho, dessa minha tarefa que eu tenho para fazer, porque eu sou uma pessoa que preciso trabalhar. Se você trabalha dentro da sua área de estudos, fale para o seu professor. Se você trabalha fora da sua área de estudos, como era o meu caso, eu sempre deixei muito claro para as minhas professoras que eu, infelizmente, não tinha minha vida ganha, que eu não podia só estudar, que eu não podia largar a mão de tudo e ir para um estágio obrigatório e de ir para um estágio profissional, onde eu ia ganhar menos. Então eu sempre deixei muito claro para os meus professores que eu sempre fui uma pessoa que precisava conciliar os estudos e o trabalho. Então, tá dentro do papel do seu professor entender o caso dos seus alunos, entender o lado e a realidade dos seus alunos e buscar ali facilitar, né, as coisas, buscar ajudar sempre que necessário. Então, tem esse diálogo aberto com os seus professores. Bom, basicamente na nossa conciliação de estudos e trabalho, o principal foco tem que ser na gestão do tempo, em saber olhar para você mesmo, reconhecer os dias bons, os dias ruins, deixar ali, estipular horários para você fazer cada uma das suas atividades. Você tem que ter muita consistência. Se você deixar a procrastinação te ganhar dentro de uma rotina tão já restrita, dentro de uma rotina que você tem tudo muito bem organizado, as coisas elas vão começar a se acumular. Então não deixe a procrastinação te ganhar. Faça com que aquelas pequenas coisas se tornem realmente um hábito dentro da sua rotina, porque daí assim você vai conseguir se manter organizada, que é o nosso foco. Você vai conseguir se manter você vai conseguir manter ali a consistência nos seus estudos, né? Você vai efetivamente aprender aquilo que você está estudando e você vai conseguir render muito bem no seu trabalho. Eu sei que pode ser uma fase muito difícil, muito cansativa, mas saiba que uma hora tudo isso vai passar e que todo esse investimento de tempo que você está fazendo em si mesma tem um propósito maior a longo prazo na sua vida. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né, desse compilado de informações e de dicas sobre como que a gente pode fazer para conciliar os estudos e o trabalho. Eu compartilhei um pouco com vocês sobre a minha experiência, mas se você tem aí algum outro método, alguma outra forma, né, para que esse processo seja um pouquinho mais fácil, que você possa compartilhar aqui com a gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar um like, de deixar um comentário aqui pra mim. E eu te espero no próximo. Um beijo, um queijo e tchau!